Muitas pessoas têm, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso sozinho? Como é que eu vou fotografar um casamento sozinho? Primeiro, o que é fotografar casamento? Eu acho que tem que ter uma super equipe, um super equipamento, um super tudo. Na verdade, para você ter um super tudo, você tem que ser um super fotógrafo primeiro, né? Então nunca esqueça disso. As pessoas acham que depois que elas tiverem uma boa câmera, depois que elas tiverem uma boa equipe, depois que elas tiverem não sei o que, elas vão explodir. Na verdade, o que faz a gente explodir na nossa carreira é a gente fazer, como a gente diz, né, tirar leite de pedra, ou seja, realmente fazer o que poucos fazem com aquilo que a gente tem, né? Então, eu saio daqui a pouco, a gente vai pro casamento, o casamento começa, se não me engano, às 4 horas da tarde. Então, eu vou para agora, vou fazer os make-offs, tanto dela quanto dele, vou fazer a decoração, vou fazer tudo, vou fazer de tudo, tudo sozinho. E qual o problema? Tem pontos positivos, tem pontos negativos? Claro que tem, na vida tudo é assim, né? Então, pontos negativos primeiro. Pontos negativos é que a gente tem que entender que eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então eu tenho que dominar todo o casamento, o que que é a logística do casamento, como é que é essa parada toda, para eu saber o que que é mais importante e qual é a hora certa de ir para qualquer lugar. Porque às vezes as pessoas elas não sabem a ordem certa do casamento, elas não sabem, e elas vão querer um pato, corre atrás, atrás do rabo o tempo todo, corre, 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 né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, mas no final das contas não faz nada direito, faz um monte de cagada. Quem é poderoso sabe o que que é a síndrome do pato, né? Então, a primeira coisa é a gente saber que a gente não consegue ter tudo, a gente não consegue fotografar tudo, a gente não consegue estar vendo tudo o tempo todo, até mesmo porque entre dois talvez às vezes não dá também, né? Então, sabendo disso, eu tenho que priorizar, saber o que que é mais importante para aquele momento, o que que é mais, porque assim, o que que é mais importante num casamento? Depende do momento. O que que é mais importante, make-off da noiva ou do noivo? Depende do momento, né? Quando a noiva está se arrumando, está finalizando, eu parto do princípio que é mais importante o make-off da noiva. Por quê? Porque o noivo já normalmente está pronto já também. Ele está pronto um pouco antes, porque ele normalmente recebe as pessoas na cerimônia antes da noiva, não é mesmo? Então, assim, não existe o que que é mais importante e o que que é menos importante. O que é mais importante naquele momento. Faz sentido? Naquele momento, o que que é mais importante? Então, durante a cerimônia, o que que é mais importante? Cerimônia ou decoração? Depende. Enquanto a cerimônia não está acontecendo, a decoração é importante, mas enquanto a cerimônia está acontecendo, a decoração não é mais importante. Então, a gente saber a logística, como é que funciona toda ela. Segundo, a gente está preparado para conseguir perceber muitas coisas ao mesmo tempo. Então, perceber o que pode estar acontecendo aqui, o que pode estar acontecendo lá. E muitas pessoas acham que fotografar é só olhos, né, ver. Mas, na verdade, a gente tem que ouvir também o que está acontecendo. Né? Daqui a pouco começa um caminhão, pi, pi, é sinal que eles estão manobrando alguma coisa, pode estar acontecendo alguma coisa importante. Podem estar levantando alguma coisa para, sei lá, estou inventando aqui. Mas existem muitas coisas. Uma criança chorando, uma criança sorrindo, um cheiro de churrasco. É escutar, é cheirar, é ouvir, não é só ver. Tá? Então isso tudo é muito importante. Quando você está fotografando, você tem que estar prestando atenção em tudo. Para quê? Para saber qual é o melhor lugar para estar para contar aquela história da forma mais completa para aquelas pessoas, daquele casamento. Porque casamento não é só noiva. Casamento também não é só noivo. Né? Casamento é noiva, é noivo. Nesse caso de hoje, são os filhos dos noivos, eles já têm filhos, então são os filhos do noivo, são uma parte muito importante. São os avós, são os pais, são a família, né? É a decoração, é os convidados, obviamente, é os garçons, talvez. O que que é? Mas são muitas coisas. Uma história bem completa não é só noivo e noiva. Se você fotografar somente o noivo e a noiva, você não está contando a história do casamento. Você está contando a história da noiva no casamento, do noivo no casamento, mas e a história dos outros integrantes do casamento? São importantes. Isso tudo é muito importante na hora de cobrir o casamento. Número 3, você dominar bem o seu equipamento. Assim, real oficial, real oficial. Como assim, Cons? Primeiro, não ficar andando querendo um Robocop com um monte de equipamento. Número 2, saber quais os equipamentos são os essenciais e como usar eles. Então, você olhar para o lugar, por exemplo, aqui está nublado, tá para chuva a qualquer momento, e o casamento é para ser externo. Se não for externo por conta da chuva, ele vai ser interno. Se ele for interno, como vai ser a luz lá? Eu consigo fazer sem flash, como eu faria no externo, ou não consigo? Consigo fazer. Beleza, então está resolvido. Não consigo fazer sem flash. Putz, não consigo fazer sem luz auxiliar. Quais as luzes eu posso fazer? LED? Tá, LED, posso. Como eu vou botar um LED? Vou botar os dois LEDs na cerimônia? E aí, uma cerimônia com a Diana iluminando pra mim, vai dar bom? Será? Tá, se não dá com LED, com flash vai dar? Com flash sempre dá.
Mas vamos lá. Você vai rebater? Rebater aonde? Você vai usar um difusor ou não vai usar um difusor? Como é que você vai fazer? Ou seja, é você já ter tudo planejado na sua mente e saber exatamente. Não chegar lá e testar. É chegar lá e olhar e dizer assim: beleza, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. É você ter tudo na cabeça. É você chegar lá concentrado, prestar atenção e assim, 5 minutos que você olha e diz assim, cara, esse é o plano. Isso. E aí você compartilha com o teu assistente, ó, a gente vai fazer isso. Se der errado, a gente vai fazer isso. E se der tudo errado, ou mudar todos os planos, a gente recalcula na hora. Mas é muito importante você ter isso em mente e o teu assistente, a pessoa que trabalha com você, também tem isso em mente. Para ela saber como resolver. Então, porque assim, achar que vai dar tudo certo é a pior mentira que você vai contar pra você. Porque casamento nasceu pra dar errado. Como assim, Kunz, nasceu pra dar errado? É muita gente, é muita coisa envolvida. Não tem como ter uma previsibilidade perfeita de que vai funcionar assim, assado, vai acontecer isso, daí vai acontecer. Não. As coisas são pessoas. E quando tem pessoas envolvidas, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, ter muita paciência, porque pessoas exigem paciência da gente, né? E saber improvisar. E para saber improvisar, você, ó, para pensar. Se você é um piadista e você decorou uma piada, você consegue ir lá e fazer a piada. Agora, um bom piadista não é o cara que decorou a piada. É o cara que vai lá e consegue literalmente improvisar a piada. Esse cara é bom. Então, assim, a gente tem que saber improvisar, estar preparado. Algo errado vai acontecer. Então, se algo errado vai acontecer, você tem que estar preparado para isso. O problema é que tem gente que reza, pede, sei lá, o que faz para dar tudo certo. Ah, tomara que dê tudo certo. Se der tudo certo, vai dar tudo certo. Se der tudo certo, eu vou arrebentar. Mas não vai dar tudo certo. Nunca dá tudo certo. Tu entende? Você tem que estar preparado para quando as coisas derem errado. É mesmo que você dirigir um carro. Se der tudo certo, eu vou dirigir e nunca vou bater. Exato, mas um dia não dá certo. Um dia alguém se enfia na sua frente. Um dia um buraco aparece na sua. Um dia acontece alguma coisa e não dá tudo certo. E aí você tem que estar preparado para quando der tudo errado. Número 4. É você entender que você não consegue fotografar tudo. Então, você vai ter que priorizar. O que você prioriza? Com as fotos diferentes ou feijão com arroz? Eu, sou o cara das fotos com autoria, das fotos diferentes, da diferenciação. Ninguém me contratou, pagou caro, pagou voo, pagou hospedagem, tá? Me trouxe até aqui para eu fazer uma foto feijão com arroz que todo mundo faz. Certo? Então, logo, isso quer dizer o quê? Pagaram caro, trouxeram o Kunz, fizeram tudo isso. Eles não querem o feijão com arroz. Porque o feijão com arroz podia ter contratado alguém daqui do lado que faria o feijão com arroz muito bem feito. Eles querem o trabalho do Kunz. Perfeito. O trabalho, a autoria do Kunz, a diferenciação do Kunz. Perfeito? Então o que o Kunz vai fazer? Foda-se o feijão com arroz? Não, eu vou fazer o meu feijão com arroz. Como assim, Kunz? O meu feijão com arroz não é o feijão com arroz de todo mundo. Né? Feijão com arroz tem uma pimentinha, tem umas paradinhas diferentes. Então o que significa o quê? Eu sempre vou fazer o básico bem feito primeiro e depois eu vou pirar. Eu nunca vou pirar antes de ter o básico bem feito. Não seja o Neymar, que na hora de chegar na frente do gol, o que importa é chutar para dentro do gol. Faz o básico bem feito. Depois que você fez 2 gols, você pode fazer uma firula, pode dar um drible, uma parada meio louca e tentar fazer um gol diferentão e bonitão e entrar no livro dos recordes pelo gol bonitão na final da Copa do Mundo. Mas primeiro faz a porra do gol. Tu entende? Primeiro coloca o teu time em primeiro lugar. Primeiro bota o teu time ganhar. Depois que o teu time está ganhando, aí você se permita a mostrar que você, além de ganhar, é habilidoso. Eu vou trazer para a fotografia. Primeiro você faz o feijão com arroz bem feito, direitinho, bonitinho. Por exemplo, make-off da noiva. Você não sai do make-off da noiva sem ter um retrato dela massa. Não é 1 hora de retratos. É um retrato bem feito. Esse é o feijão com arroz. Se você tiver mais tempo, você faz mais. Você nunca sai do make-off do noivo sem um retrato bem feito do noivo. Se os pais estiverem com o noivo, você nunca sai do make-off do noivo sem uma foto com os pais. Se os pais, a mãe, tiver com a noiva, nunca saia do make-off sem ter uma foto com os pais. Ou com os filhos, no caso de hoje, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você chegar na cerimônia, você nunca esqueça de fazer as entradas dos padrinhos. É um feijão com arroz. Mas faça. A entrada dos padrinhos é importante para eles, mas principalmente para você entender como é a entrada, como é a luz, como é a composição, como funcionam as entradas. Cara, presta atenção em mim.
A entrada dos padrinhos é um teste para a entrada do noivo e da noiva. E tem fotógrafo que não faz a entrada dos padrinhos. Ah, porque não é importante. É o treino no meio da competição. Então você vai fazer a entrada dos padrinhos. Você vai fazer a entrada. Não esqueça de fotografar o noivo, vendo a noiva entrar. Não só fotografar a noiva. Mas também fotografe a noiva. Nunca esqueça, não deixe de fazer a entrada da noiva. Ah, isso é óbvio. Cara, é óbvio, mas o que eu vejo na prática, o óbvio precisa ser dito. Sabe? E assim vai. Então, assim, não fique fazendo as mesmas fotos dos noivos o tempo todo durante a cerimônia. Vá para trás, ande no meio dos convidados, se movimente, faça uma foto de perto deles, faça uma foto de longe da cerimônia toda, faça uma foto onde mostre toda a cerimônia, onde mostra a cerimônia, onde mostra o céu, como é que estava o tempo, quantas pessoas lá estavam. Contextualize, vá longe, fotografe de longe também. Quando os noivos entraram, é a hora de fazer as fotos deles. Quando o celebrante começa a falar, você é a hora de ir para longe. Por quê? Porque ali é a parte mais sem graça do casamento, da cerimônia. Logo, logo, passa esse nervosismo de alguns minutos e começa a vir o momento mais importante da cerimônia, que é a troca de votos, que é a troca das alianças. Esse momento não é a hora de você estar trepando na árvore longe da cerimônia. Na hora dos votos é na hora de estar perto, velho. É a hora que a galera se emociona, chora, gagueja. Mas não fica só olhando para os noivos. E se a avó tá chorando? E se o filho tá chorando? E se a amiga tá chorando? Eles também fazem parte da história. A história não é só os noivos. Quando você vai fazer a saída dos noivos, você não tem que grudar neles o tempo todo. A saída tem que parecer os noivos. E como é que é a reação das pessoas ao redor? Como as pessoas estão reagindo? Elas estão tristes? Elas estão felizes? Elas estão sem graça? Ah, acabou. Ou tipo, como é essa reação? Você, como fotógrafo, tem que mostrar isso. Só que para você mostrar isso, você tem que ver isso. Faz sentido? Então, a saída dos noivos você tem que sair um pouco mais longe. Assim, longe. Uma 35 mm, 4, 5 metros deles, você já tem uma boa forma de conseguir contextualizar com eles. E aí, quando você sair, é hora de fazer os retratos. Quem você faz primeiro? Retratos dos noivos, dos padrinhos, dos pais, da família. Primeiro o quê? Primeiro as outras pessoas. Primeiro os pais, são os mais velhos. Primeiro os avós, se tiver avós. Pais, padrinhos. Você faz de todo mundo, depois você libera eles. E aí você fica mais um tempinho com os noivos. Aí você faz as fotos dos noivos. Nessa hora é hora de você fazer retrato. É hora de você fazer algumas fotos diferentes, mas de longe também. É hora de você pirar a batatinha. É a hora de você fazer o feijão com arroz. Nunca esqueça, sempre faça o feijão com arroz. O noivo e a noiva olhando para a câmera, com o buquê na mão, um de frente pro outro. Beleza, fez a foto do feijão com arroz? Fechou. Agora você pira o cabeção. Agora você se diverte. Agora você faz a parada acontecer.